Então, vamos lá. Boa noite de novo a todas e todos que estão presentes aqui. O pessoal que vai também assistir depois, né, a gravação. Estamos aí para o nosso penúltimo encontro, né? A gente fez aí um ciclo grande de vários momentos. Hoje é o nosso penúltimo, amanhã a gente vai realizar o último momento. E como, né, vocês, né, as pessoas que estão conseguindo acompanhar a maioria dos encontros, foram percebendo que a cada dia, né, a gente está usando uma eletiva como exemplo para trazer alguma discussão relacionada à prática e à construção de eletivas, né? E hoje a gente vai continuar nessa toada, usando como exemplo a eletiva Inovação e Sustentabilidade, tá? Então, daqui a pouco eu vou apresentar os objetivos aqui do momento de hoje. Então, gente, aqueles combinados de sempre, tá? Então, vocês já conhecem, né? Tentar participar na medida do possível, colaborar, respeitar a fala dos coleguinhas e para que a gente possa ter um momento bacana, né? Um momento que seja construtivo. E aí, vamos lá, né? O que a gente tem aqui como objetivos, então, para essa nossa terça-feira aqui? O que eu vou fazer com vocês? O que eu pretendo, né? Fazer com vocês aqui hoje? Então, eu vou pontuar algo que não deu tempo de eu falar ontem, que foi uma questão sobre avaliações de eletiva, né? Algo que vai ser bem rápido, mas só para pontuar, para ser dito, né? Porque a gente não passou nisso. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre isso. Nós vamos tratar aqui sobre metodologias ativas, né? Usando a eletiva Inovação e Sustentabilidade como exemplo. E vamos olhar para uma atividade específica, um exemplo, né? De uma aula dessa eletiva, Inovação e Sustentabilidade, para vocês observarem um pouco como a gente tenta aplicar essa questão das metodologias ativas na aula especificamente, tá? Então, a gente vai abrir o caderno aqui, eu selecionei uma aula lá, que é a aula 8 da eletiva, a gente vai ler um pouquinho ela juntos, né, para entender ali as propostas de atividades e conversar um pouquinho sobre a nossa percepção, inclusive, dessa aula, tá? E aí, o outro objetivo que está sempre presente é a gente está fortalecendo, né, uma rede aqui colaborativa para aplicar eletivas, né, nessa troca constante entre nós, professores e professoras, sobre a nossa prática docente. Bom, vamos lá, porque a gente tem bastante coisa para a gente dar tempo, né, dar conta, né, no tempo que nós temos aqui. Então, para falar um pouquinho, né, um ponto da questão da avaliação, só vou retomar rapidamente aquilo que a gente viu nos últimos dois encontros, que é a questão da estrutura das aulas das eletivas, né, usando como exemplo as nossas eletivas aqui da Politize. Então, nós vimos nos últimos encontros, eu vou voltar aqui para cá já, mas nós vimos nos últimos encontros, né, essa carinha da aula, né? Então, que é os resultados desejados, que a gente, inclusive, construiu em grupo, né, os objetivos, as perguntas essenciais, as compreensões duradouras. Então, isso é uma coisa não é presente. Aí nós discutimos um pouco sobre o que eram as compreensões duradouras, as perguntas essenciais, né, como algo que dá um norte para a gente na aula. E aí, ontem, a gente falou um pouquinho dessa concepção do passo a passo da aula, né? Que não tem muito segredo, mas é legal a gente ir dando alguns nomes assim para esses momentos da aula, que a gente chama aqui, né, de abertura ou introdução, que é aquele momento do disparador, né, da discussão, você fazer uma pergunta, ou como a gente fez ontem, tinha uma espécie de questionário, né, para os estudantes responderem e a partir das respostas fomentar uma discussão. Então, a ideia né, de introduzir o tema, introduzir a discussão em sala de aula. Aí o desenvolvimento, que está ali entre aspas mesmo, porque o desenvolvimento pode ser muita coisa, né? Pode ser você fazendo uma aula ali, uma aula expositiva dialogada, né? Mesmo uma coisa um pouco mais tradicional, né? Ou você pode pensar ali numa aula invertida, num seminário, N possibilidades, né? E não precisa ser um só, né? A aula pode ter vários movimentos assim. Mas, enfim, essa ideia do desenvolvimento é um momento onde esses estudantes vão estar, de alguma forma, se apropriando um pouco mais dos conceitos, né? E dos temas que estão relacionados àquele conteúdo, né? Aquela aula em si. E aí temos sempre o arremate, né? Então, depois todo desse percurso, é necessário ter um momento, um movimento na aula
para ajudar esses estudantes a ter esse fechamento. E aí o fechamento aqui, eu poderia ter colocado entre aspas também o termo fechamento, não quer dizer que acabou, encerrou a discussão, encerrou, né? Mas é no sentido de encerrou a aula, né? Então a gente precisa sair dali com algum encaminhamento, seja que pedindo para os estudantes fazerem algum registro, sei lá, um parágrafo, por exemplo, sobre o que foi discutido, ou trazerem questões que vão ser utilizadas na próxima aula, né? Mas é sempre aquela coisa do fechamento para não ficar palavras ao vento, né? Uma discussão que às vezes você gasta lá 50 minutos, 45, 50 minutos vendo um debate muito interessante, mas você não consegue fechar. Aí fica tudo um pouco no ar e às vezes você acaba não conseguindo resgatar aquilo depois, né? Então, nós olhamos um pouco para isso no último encontro, e aí entra a fase 3 dessa estrutura da aula que a gente utiliza aqui na Politize, que diz respeito à questão da avaliação, né? Como vocês sabem, ou devem saber, as eletivas não se propõem, né, a ter uma avaliação no sentido daquelas avaliações tradicionais que a gente conhece, né? Uma prova, certo? Uma prova, um simulado. Não. A ideia de eletiva não é que os estudantes sejam avaliados com isso. Nada disso, tá? No entanto, a gente entende que é necessário você ter um acompanhamento, né? E aí eu gosto mais dessa palavra, né? Um acompanhamento ou monitoramento do que necessariamente uma avaliação da eletiva. Para você percebendo, né? Será que os meus estudantes estão participando ou não da aula, né? Será que estão comprometidos com aquilo que a gente está propondo ou não? Como que a gente olha para isso? Vocês vão reparar, e já vou abrir o caderno, que toda aula, dentro dos cadernos nossos de eletivos, a gente coloca essa fase 3 que a gente chama evidências para avaliação. Então, vai estar exatamente com esse nome aqui nos cadernos, onde a gente sugere para vocês, professores e professoras, algumas evidências que podem te ajudar a fazer essa avaliação dos estudantes aula a aula, né? Então, por exemplo, isso daqui, essas três aqui, eu peguei de uma aula, né, também dessa eletiva Inovação e Sustentabilidade. Então, é uma aula que tem uma proposta inicial deles fazendo mapa mental, tem vídeo, né, vai ser apresentado um vídeo, tem uma avaliação diagnóstica também, então tem um formulário para eles responderem. E aí, a proposta de evidências para avaliação é justamente que vocês olhem para essas entregas que são solicitadas, né? Então, por exemplo, o tópico um mapa mental. Então, daquela aula, foi solicitado que os estudantes fizessem um mapa mental, né? Então, a sugestão é que você olhe, então, para aquele mapa mental, aquela atividade da aula, como uma evidência de avaliação, né? Então, aqui, toda atividade proposta, ela vira uma evidência de avaliação, né? A gente não vai depois construir uma atividade específica para avaliar toda atividade, ou toda atividade que a gente considera, de certa forma, assim, um marco naquela aula, ela é considerada como uma evidência para avaliação. Então, observar ali, né, se os estudantes conseguiram articular as ideias de sustentabilidade, que era o tema dessa aula, por exemplo, dentro do mapa mental. E aqui, veja, não é somente no sentido de certo e errado, você não vai corrigir, né, o mapa mental necessariamente, mas observar se ele conseguiu articular, mesmo que tenha alguns equívocos ali, né? Tá? Faz parte do processo, inclusive. O debate sobre o vídeo, então essa foi uma aula que eu trouxe aqui esse exemplo, que é proposto um debate sobre o tema do vídeo. Então, é a participação mesmo dos estudantes, né? Quais estudantes, né? Como eles conseguiram participar ou não, né? Daquele debate. Foi uma coisa que fluiu, o pessoal falou ou não, né? Então, você consegue também ter essa evidência. E a questão da avaliação diagnóstica, que foi um formulário, que nessa proposta de aula, de fato, era um formulário que os estudantes iam responder. Então, observar se os estudantes conseguiram responder as questões. E aí a gente até sugere 80% das questões, né? É um formulário relativamente grande. Então, se ele respondeu, né? 80% entende. Pô, ele tentou responder, né? Às vezes não conseguiu responder todas, né? Às vezes não deu tempo, faz parte, mas fez um movimento bacana de responder muito mais que a maioria das questões. Então, é satisfatório. Enfim, estou trazendo esse exemplo aqui
Para vocês verificarem, né, observarem, eu vou mostrar aqui, inclusive, o caderno agora. Aqui, esse aqui é aqui, deixa eu abrir aqui. Opa, deu o link errado. Só um minutinho. Aqui. Acho que aqui vai estar o link. Pronto. Para vocês observarem nos cadernos que sempre tem esse tipo de sugestão. E aí, professores, é sugestão mesmo, tá? Vocês podem falar assim para mim, nossa, Fabiano, mas não dá, né? Não tem condições de toda a aula pegar, sei lá, observar 3, né, evidências de avaliação. Como que eu vou dar conta de fazer isso numa turma com 40, 50 estudantes, às vezes, né? A gente tem. Não, é isso, é sugestão. Às vezes você pode falar assim, não dá para eu recolher ou olhar todo esse material, mas vou escolher um, pelo menos, né? Vou dar uma olhada ali no mapa mental. E isso são sugestões para que vocês vão construindo depois essas evidências de avaliação, né? Porque lá no final você não vai aplicar uma prova ou um simulado da eletiva, né? Então, quando alguém te perguntar sua coordenação, quando alguém perguntar, e aí, como está sendo os estudantes nas eletivas, né? Na sua eletiva, o que você vai poder mostrar? Você vai falar, ó, coordenadora, sei lá, aqui, os estudantes fizeram as atividades, ó. Tantos desses estudantes conseguiram fazer as atividades, né? Estão sempre fazendo, ou não também, e aí, né, vai aquele exercício nosso de tentar engajar essa molecada para que eles façam. Então, é esse pouco o exercício. Só para mostrar, ó, vou mostrar um outro exemplo aqui, pegar uma aula qualquer aqui do caderno. Os cadernos são grandes, né? Vocês já repararam? Mas, ó, vou pegar aqui uma aula 2 aqui, por exemplo, ó, praticando sustentabilidade. Aí está essa estrutura que a gente já viu, né? Resultados desejados, plano, né? Que a gente vai olhar aqui com mais detalhe já já. E aí, quando a gente vem aqui, ó, para evidências de avaliação, para Então, avaliação. obrigada. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Ó, aqui nessa aula, então, nós temos, né, a sugestão de evidência para avaliação. Comparação dos dados. Então, é uma aula que os estudantes tiveram que fazer esse exercício de comparar dados. Então, os estudantes analisam as respostas obtidas na pergunta, elaboram um gráfico com a porcentagem de cada e compara para saber qual resultado se repetiu mais vezes. Então, eles fizeram isso, né? Conseguiram fazer de uma forma aceitável. Conhecendo os ODS, é uma aula que vai apresentar os ODS, né? Então, né, foi possível a gente verificar que esses estudantes conseguiram compreender o que são, o que é essa ideia dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e o quanto eles ajudam a gente a classificar, né, os hábitos sustentáveis. E, por último, o debate. Também é uma aula que teve um debate. Então, aqui, basicamente, verificar a participação, né? Então, são esses exemplos de evidências para avaliação que vocês fiquem à vontade, dependendo da realidade de cada um de vocês, de observar, de acompanhar, ou mesmo de recolher, né, quando é algum tipo de atividade que vocês acham, não, esse dá até para eu recolher, dar uma olhada, dar um visto, né, algo assim. Tudo bem aqui, gente? Eu só queria falar um pouquinho sobre isso. Não tem nada também de Não, muito inovador, né? Mas é só para a gente saber como a gente entende essa leitura de avaliação das eletivas. Professor Augusto, você falou alguma coisa ou foi impressão minha? não, foi impressão. É minha filha ligando, Não, tudo bem, tudo bem. tá? Mas eu não vou atender agora, não. Ainda. Mensagem, vou mandar para ela mensagem. Isso. Mas tudo bem aqui, gente, sobre essa questão, então, de avaliação? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, tá bom. Vou entender que tá bom, então. É, Então, era isso, né, que eu tinha pensado em falar até ontem com vocês, porque estava dentro, né, dessa lógica ali do desenvolvimento, né, dessas etapas da aula. Mas a gente trouxe hoje, não tem problema estar aqui casado, inclusive. Aí o que eu prometi com vocês ontem é que hoje eu ia falar um pouquinho mais, né, de metodologias ativas, porque todas as nossas aulas, todas as aulas das nossas eletivas, se propõem a
assim, a realizar a sua proposta alinhada às metodologias ativas, ok? A gente até conversou em algum momento, agora não vou lembrar exatamente que dia que foi, que alguns de vocês trouxeram, né? Falando, às vezes a gente tem nomenclaturas novas, né? De coisas que a gente já faz ou já fazia. E metodologias ativas é uma dessas coisas, né? Que vem com esse nome um pouco novo, mas muitas dessas práticas que nós chamamos de metodologias ativas também já estavam presentes, né? Na sala de aula e na prática de muitos professores e professoras há um bom tempo. A questão que, de alguns anos para cá, vem sistematizando um pouco essa noção de metodologias ativas, inclusive tem até manual, né, de metodologias ativas, que eu confesso que tem algumas críticas até, mas eles são interessantes porque eles nos dão ideias, né? Só para citar um livro aqui, tem o Aula Nota 10, que é do Lemov, né? Que é isso, é um livro que tem um monte de exemplos de metodologias ativas, tá? Depois eu posso até mandar para vocês lá no grupo, eu tenho, né, ele virtual, para quem tiver curiosidade, de dar uma olhada. Mas existem outros exemplos também. E por que eu gosto de falar disso aqui? Por que é importante? Porque ela é um norte para a gente dentro do material dentro das nossas eletivas, ok? Nessa daqui, inovação e sustentabilidade e de todas as outras. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso entendimento, né, de metodologias ativas. O que a gente entende e por que a gente considera ela fundamental para nós. Então, quando a gente vai falar de metodologias ativas, né, trouxe aqui essa definição do Almeida, a gente está pensando em atividades, né, que se caracterizam pela essa inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e a escola. E aí, eu já destaco mesmo, né, essa inter-relação entre essas diferentes esferas da vida. Que a gente também já comentou isso em outro momento aqui, nessa formação, que falar de educação não dá para fazer isso separado de todos os outros elementos que envolvem a vida de qualquer ser humano, né? Nós, inclusive de nós, quanto professores, e daqueles meninos e meninas que estão em sala de aula. Então, a política está aí, a cultura está aí, né? O que se chama de cultura, né? Entre outras questões, as questões econômicas, inclusive, né? Quantos de nós, às vezes, já não tivemos ali em sala de aula onde nós tínhamos alunos que tinham muitas dificuldades ou problemas, né, socioeconômicos e estavam ali, sei lá, não tinha comido, né? Eu já tive situações de você ter que parar a aula, né, porque tá um passando mal, porque é isso, o aluno não tinha alimento em casa, né? Tipo, sair com o aluno, ir lá na cantina, ver se tinha alguma coisa para ele comer. Estar nessa sala de aula é isso, né? Acontece tudo isso. Quando a gente fala, então, metodologia ativa, a gente está pensando uma proposta pedagógica que parte do pressuposto que a gente vai vivenciar tudo isso mesmo na sala de aula, ok? Então, para falar de inovação, para falar de sustentabilidade, ou dos ODS, como foi o exemplo que eu comecei anterior, eu não vou conseguir falar isso sem cair, né, em N outros aspectos, né, da vida, inclusive os ODS, inclusive, né, trazem isso mesmo, né, para falar desde desigualdade de gênero a questão, né, de sustentabilidade, ou melhor, né, de vida na terra, vida marinha, ou mesmo de cidades sustentáveis, né? Então, tá dado. Então, metodologia ativa parte desse pressuposto. Então, para nós, faz muito sentido estar dentro, né, ser uma metodologia que está alinhada ou que está presente em eletiva, que a gente entende que a eletiva é justamente esse espaço, tá? Para fazer essas inter-relações, como está colocado aqui. E aí, além disso, ela é desenvolvida por métodos ativos e criativos, tá? Centrados na atividade do aluno. Então, é outro ponto que, para nós aqui, enquanto Politize, a gente acredita muito, tá? Quando a gente vai propor material, vai propor qualquer tipo de atividade. Que o aluno, a gente quer fomentar, além do conteúdo, né? Mas a gente quer fomentar pessoas, né, cidadãos, que sejam ativos, criativos, críticos também, que a gente citou anteriormente, mas a criticidade ela só vem com alguém que é ativo, né? Porque você parte de uma
de uma ação, né? Você não é passivo, você está ali sendo ativo, nem que seja para criticar, né? Nem que seja para desconstruir. E que é centrada no estudante, tá? Então, a ideia é de realmente trazer o estudante um pouco mais para o protagonismo. Então, gosto de trazer essa pequena definição, porque ela justifica muito, né, o porquê que toda aula de eletiva nossa, a gente tenta inserir pelo menos uma metodologia ativa, tá? Aí, eu não vou ler tudo isso aqui com vocês, né, mas gosto de pontuar nessas passagens aqui que são do Freire, né, nosso patrono, né, Gilberto Freire, Paulo Freire, estava lendo aqui, ai, gente, isso que dá, pessoa da ciência humana, né, da sociologia, estava lendo aqui textos da sociologia e da antropologia, aí troquei os Freire, né, aí estamos falando do pedagogo. Mas então, né, nosso patrão da educação, que vai falar sobre autonomia, né, que há, às vezes, algumas percepções, né, quando a gente fala assim, trazer o estudante para o protagonismo, né, e aí, às vezes, algumas pessoas falam, mas aí o professor vai perder esse papel, como fala, né? Essa autoridade em sala de aula, né? Essa autonomia vai acabar com a aula, no sentido, né, que vai virar uma bagunça e tal. Não, né? Inclusive, Freire aborda muito bem isso, de que, primeiro, que a autonomia é um processo, né? Ninguém nasce autônomo, né? As pessoas vão desenvolvendo essa autonomia, principalmente os estudantes, né? As crianças, jovens que estão ali experienciando isso. Então, nosso papel também como professores é fomentar a autonomia, né? E é um processo gradual. E, como está aqui, né? Vir a ser, né? E, além disso, né? A autonomia não é oposto, né? De uma autoridade. Né? Então, falar que você vai oferecer autonomia para os estudantes, você vai pensar com uma metodologias ativas que vão trazer o estudante para o centro, né, que ele vai ser mais protagonista, que ele vai ser mais autônomo, não quer dizer que não haja autoridade do professor em sala de aula. Sim, o professor é uma figura de autoridade na sala de aula. E, de certa forma, ele tem que ser, né, porque ele está ali gerindo aquele negócio. Mas a autoridade é diferente de autoritarismo, coisas muito diferentes, né? Então, esse é também um ponto importante, né? A gente, de alguma forma, pressupõe a existência da autoridade, mas esse combate ao autoritarismo, né? Então, o professor que se coloca nesse lugar, né, de fomentar a autonomia, ele ainda e vai continuar sendo uma autoridade em sala de aula, mas ele é alguém que é democrático, né? Alguém que é empático, alguém que vai trazer um processo de aprendizagem que está ali numa perspectiva horizontal, né? Estou fazendo uma troca com os meus estudantes, eu não estou impondo um monte de coisa, e aí sim, se eu impor e se eu for nessa lógica, eu vou estar sendo, de fato, fazendo uso, né, de um autoritarismo, e aí a gente quebra um pouco essa perspectiva de uma educação, de uma pedagogia da autonomia. Tudo bem aqui, só eu gosto de fazer, né, esses caminhos para a gente estar, como posso dizer, compactuados, assim, né, em algumas perspectivas, inclusive pressupostos mesmo, né, das nossas atividades. E aí é uma pergunta que eu jogo para vocês, assim, né, vocês, né, será que eu, enquanto professor, você aplica, já apliquei, ou aplica constantemente metodologias ativas de aprendizagem, né? É uma pergunta mesmo, né? Se vocês estão acostumados a usar, ou não, se vocês, inclusive, quiserem compartilhar um pouco como é essa relação com o que a gente chama de metodologias ativas, como que é para vocês? Vocês usam? Ou às vezes usa sem dar nome também, né? Porque a gente não conhece o nome, né? Pode Opa, falar, Augusto. é muito importante fazer esse retrospecto quando fala da autonomia do educando em sala de aula. E a gente sabe que já faz muito tempo que nós, docentes, não somos os detentores do saber. Teve um período já muito antes de mim mesmo, porque quando eu era estudante das mais tenras séries, eu já questionava, eu já
por exemplo, se eu tivesse resolvendo uma função, eu perguntava da minha professora de matemática se eu poderia chegar, e quando eu perguntava, eu já estava com esse resultado, se eu poderia chegar naquele mesmo resultado indo por outro caminho. E ela realmente achava isso muito, muito interessante, né? E não era aquela, não, você tem desse jeito, você tem que fazer esse cálculo desse jeito aqui e tal. Não, ela aceitava realmente. Então, assim, já faz alguns anos que a intenção do corpo docente e a dinâmica, as estratégias metodológicas e o processo de ensino-aprendizagem brasileiro já faz muitos anos que o objetivo dele é realmente inserir o educando como parceiro, como sujeito ativo. E ele não está só para receber, não, ele tem muito para oferecer. E é uma troca, uma relação de troca. É claro que nós estamos ali com uma formação para direcionar os caminhos, mas agora a forma de alcançar aquilo que a gente quer para eles, eles têm realmente essa autonomia. E é maravilhoso falar, e Paulo Freire é um dos defensores dessa relação, né? E eu amo muito falar dessas coisas. E quando você perguntou, será que nós já aplicamos? Olha, os meus alunos que hoje me achava muito velha já, eu achava com 22 anos, eu me achava assim uma pessoa bem madura. Aí eu olho para os meus alunos, aí eu descubro que eu era diferente deles, a minha diferença é 14 anos, que eu já tenho um aluno com 30, 43 anos, com 40 anos, aí opa, naquele tempo eu não achava. E mesmo assim a gente mantia. E eu lembro-me que uma vez nós fizemos uma feira de ciência e eles foram para campo, eles fizeram Legal. pesquisa de campo, né? Eles entrevistaram e foram eles que foram, eu não fui. Nós montamos as questões na sala de aula e eles saíram para ruas. E eles encontraram, eles ficaram muito admirados, que descobriram que tinha pessoas que fumavam desde os 12 anos e que já tinha 60 anos. Eu sei que foi um projeto, inclusive foi selecionado para ir para Boa Vista, para a feira de ciência, mas eles ficaram desapontados porque na época não veio o patrono. Nós ficamos sem patrocínio para que fosse levado. E daí surge também, né, o desestímulo. As crianças, os juvenis percebem, se animam. Aí, quando não vê mais, é claro que a nossa escola já participou, esse ano mesmo passado, né, a nossa escola já levou gente para projeto para participar da Feira de Ciência, né, com culinários aqui da região, foi muito interessante. E é isso, sim, e muitas vezes nós aplicamos sem saber que estamos usando, até porque essa nova nomenclatura, né? Ela está sendo introduzida agora, depois do novo ensino médio, mas é coisa que a gente já aplicava antes, não era dado os nomes, mas a gente já fazia e já utilizava, sim, as metodologias ativas de aprendizagem. E é uma parceria da construção do saber. É o sujeito agente, o sujeito que não está só recebendo. Ele influencia no conteúdo, ele influencia na ética, ele influencia na moral e constrói uma sociedade mais democrática também, porque esse é o objetivo das nossas aulas, né? É isso, professora. Muito bom, Augusto, te ouvir assim. E isso né, reforçando, assim, como muito legal essa sua fala mesmo. E é isso, né? A gente tem a nomenclatura, inclusive quando eu cito, por exemplo, né, esses manuais, né, tem alguns nomes, inclusive, de metodologias ativas, né? Sala de aula invertida, aprendizagem por rotação, bom, e assim vai, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? Aprendizagem com projetos, né? Como foi esse exemplo que você trouxe, né? Dos meninos saírem e irem a campo, né? E aí, tudo bem, né? Tudo bem mesmo a gente não saber os nomes, né? Faz parte, o importante é a prática, né? E é a prática nesse sentido que a Augusta trouxe, né? De entender esses alunos como agentes, né? Estão construindo conosco.
Aí, professores, eu vou mostrar aqui, vou apresentar uma aula da eletiva Inovação e Sustentabilidade para exemplificar um pouco isso, né? De como a gente tenta colocar esse viés metodologias ativas nas nossas aulas. Ó, vou colocar aqui deixa eu ver se eu vou acertar a página certinho. Opa, passei um pouco. Tá aqui. É a aula 8 dessa eletiva Inovação e Sustentabilidade. Aqui. Deixa eu dar um zoom out, que eu acho que ficou muito grande. Pronto. Ó, é uma aula que tem como tema, tá? Aqui destacado, ó, refletindo sobre resíduos e a transparência dos ciclos de vida dos produtos, tá? E aí, só para resgatar um pouquinho com vocês, antes de ir para ela, essa eletiva que a gente está tratando aqui hoje, né, que está sendo o exemplo, que eu vou usar agora como exemplo, é essa aqui, né, Inovação e Sustentabilidade, e o objetivo geral dela é formar cidadãos que se corresponsabilizem pelo meio ambiente e desenvolvam, dentro das suas comunidades escolares, ações sustentáveis e politicamente inovadoras, tá? Então, dentre os objetos de conhecimento dessa eletiva, a gente tem desde a execução das discussões sobre os ODS, sobre a questão de resíduo, que tem a ver ali com essa aula que eu vou mostrar, economia circular, matriz energética, bioeconomia. Então, são alguns desses exemplos aqui, os temas, né, e o contexto da eletiva. E aí eu queria agora passar com vocês essa aula, o passo a passo da aula, para vocês visualizarem mais ou menos, né, como a gente se propõe a colocar essas metodologias ativas e essa proposta de colocar os estudantes como agentes nesse contexto, dentro de um exemplo aqui. Professor, alguém levantou a mão ou foi pressão minha? Deixa eu ver aqui. A Natália, né? A Natália, eu tava com a mão levantada, eu cliquei para baixar. Baixei. Perfeito. Professora Natália, se quiser falar, fique à vontade. Boa noite. Se quiser abrir o microfone e falar também. Oi, professor. Oi. É só para avisar que hoje está mais instável do que ontem. Deu uma Que baita de bom. uma chuva aqui, graças a Deus. A internet tá uma bênção. Nossa, que bom, então. Perfeito, Natália. Então, fique à vontade, Que né? hoje eu consigo assistir até o final. É isso, vai dar, vai dar. Legal. Então, eu vou seguir aqui. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Ó, então, gente, a carinha aqui da aula, tá? A estrutura que nós abrimos mais de uma vez já. Então, tem a fase 1, que é resultados desejados, objetivos, compreensões, e a fase 2 aqui que nos interessa agora, que é onde tem o passo a passo. Então, ó, a gente começa a aula aqui, por exemplo, sugerindo, e aqui, professores, de novo, é sugestão. Toda a aula da letiva, por mais que ela esteja bem, assim, desenhadinha, né, de uma forma bem minuciosa, até, entendam sempre como sugestão, obviamente, tá? Porque vocês estão na sala de aula, você conhece sua turma, você conhece sua escola, você tem experiência né, dos seus anos de docência, então fiquem muito à vontade para adaptar, para mudar o que vocês acharem necessário, né? Então, entendam sempre esse passo a passo como sugestão. Mas vamos lá, o que a gente sugere, então, nessa aula hoje? Ó, inicia a aula pedindo para que os estudantes realizem uma chuva de recordações, na qual, em uma folha em branco, devem listar tudo o que lembram sobre o assunto da aula anterior, que foi economia circular e logística reversa. Então, lembra, né? Essa daqui é a aula 8. Então, os alunos tiveram aí já 7 aulas da eletiva, né? Então, a primeira coisa é um resgate, tá? Que a gente pede. Então, pedir para os estudantes ali resgatarem alguns temas, o que eles recordam da última aula, que vai servir de insumo para nós, tá? Aí, como que nós vamos iniciar a aula? Aqui, ó, investigando a transparência das cadeias produtivas. Então, ó, inicia a aula perguntando aos estudantes se eles tiveram dificuldades em encontrar a descrição detalhada de cada cadeia produtiva do eletrônico que pesquisaram. Por que isso aqui começa com um gancho da aula anterior? Na aula 7, eu não vou subir, eu vou contar aqui, mas assim, termina a aula pedindo para os estudantes fazerem essa pesquisa sobre, né, a cadeia produtiva de alguns de eletrônicos. E aí eles escolhem, né, alguns eletrônicos para pesquisar. Por isso que, inclusive, tem essa
introdução anterior, porque eles falaram muito sobre logística reversa na aula anterior, né? Então, o que a gente faz, por exemplo, com um celular quebrado, né? Um celular que parou de funcionar, com um computador, e assim vai. Então, a ideia aqui é que eles contem um pouco de como foi essa pesquisa. Então, veja, né? A aula está começando com os estudantes, né? Os estudantes falando, vamos ver, o que vocês fizeram aí em casa, né? Como foi? Né? Então, utilize esse questionamento para levantar um debate a respeito da transparência das informações que possuímos sobre o ciclo de produção daquilo que possuímos. Então, a gente está partindo aqui de um pressuposto que provavelmente esses estudantes tiveram um pouco de dificuldade de entender ou de ter detalhes sobre esse ciclo de produção de equipamentos eletrônicos, porque de fato não é muito transparente assim. Então, na aula anterior, a gente pede para eles pesquisarem, vamos ver o que eles conseguiram e vamos usar isso como um fomento para discutir, né? Não só sobre o conteúdo que eles encontraram, mas também por que eles não encontraram algumas coisas, tá? Então, deixa eu dar aqui um zoom. E aí tem algumas perguntas que a gente sugere para que vocês levem para a sala de aula, né? Então, sabemos a origem dos produtos que consumimos e suas matérias-primas. Conhecemos qual o processo de transformação da matéria-prima até resultar no produto que consumimos. E assim vai, né? Até chegar aqui a última. Qual é o nível de transparência com os consumidores finais, né? Então, a gente, consumidor final, o quanto a gente tem acesso ou não a essas informações. Então, veja, a aula começa com essa discussão, um debate, né? A partir de uma pesquisa inicial que eles fizeram em casa. Então, olha, após escutar os estudantes, né, a gente vai para um segundo movimento, que vai ser em grupo. Ó. Após escutar os estudantes, divide os estudantes em grupos de até 5 pessoas e determine uma etapa do ciclo de vida dos produtos recicláveis para cada grupo, sendo elas, a coleta e separação de resíduos, 2, processamento e transformação de resíduos, design e confecção de produtos, design. Então, assim, a gente vai dividir a molecada em grupo, onde cada grupo vai ter um tema, tá? Para se discutir. E aí aqui não vou exatamente ler, tá? Toda agora a dinâmica dessa atividade em grupo, mas veja, são os estudantes entre eles, e aí aqui tem umas etapas, né, que vão ser solicitados para essa atividade, mas são estudantes entre eles discutindo alguns dos tópicos que a gente está sugerindo, tá? Como, por exemplo, aqui, distribuição e venda. Okay? Então, olha, veja, né? Não sei o quanto vocês estão conseguindo imaginar a aula em si, né? Nós, como professores, estamos sempre que a ideia, né, a proposta que é o professor como um facilitador, né? Eu estou ali questionando, ouvindo os meninos, né? Dialogando com eles, mas quem está ali conduzindo são eles, né? Na pesquisa que eles fizeram. Agora eu vou colocar eles em grupo para discutir entre eles, né? E responder algumas questões que a gente está sugerindo. E aí depois, né? A gente vai vir para um momento aqui de socialização das adaptações realizadas nesses ciclos produtivos. Então, os estudantes vão olhar para esses ciclos na atividade em grupo e vão sugerir, inclusive, mudanças, né? Olha só, a gente fomentando, inclusive, o protagonismo ali, né? Vamos discutir, será que a gente consegue ter ideias, né, para melhorar ou modificar esse ciclo produtivo? E aí, aqui, ó, oriente os grupos a realizarem uma explicação visual, um desenho, um mapa mental, seja o que for, de adaptação que propuseram para exemplificar de forma colaborativa para a turma. Então, eles fizeram isso em grupo e depois vão apresentar para a turma grande, tá? Então, essa é a toada, tá? E aí, o outro tópico aqui na aula, né, sequencial, a tecnologia, os resíduos e a economia circular. Então, depois que eles apresentarem isso, tá? A gente vai retomar ali essas questão da falta de informação que a gente tem sobre objetos, principalmente objetos eletrônicos, né, que está sendo discutido aqui, em relação ao seu ciclo de vida dos produtos, tá? E aí, nós vamos distribuir um texto, e aí tem um texto, eu vou até abrir, que não vamos ler o texto aqui agora, né? Mas, assim, tem um texto aqui, que é porque os estudantes, eles leiam na aula, tá? Um textinho de 2 páginas aqui. E depois que os estudantes vão ler, a gente vai pedir, né, para que eles respondam essas perguntas aqui, que dizem respeito à obsolescência programada,
tá? E a relação dela, ou melhor, como ela pode afetar, e afeta de fato, né? O meio ambiente, como que a responsabilidade tem que ser dividida, né, em relação ao descarte, a questão dos equipamentos eletrônicos, papel do governo. Então, olha, a gente discute, né, um pouco das ideias, a pesquisa, a gente traz um texto, né, então um conteúdo um pouco mais amarrado, podemos dizer assim, que poderia ser um vídeo, né, poderia ser um podcast, sei lá, poderia ser outro formato também, né, mas nesse caso aqui é um texto. E pede para os meninos trazerem as suas considerações. E vamos sempre pedir para eles dialogarem, conversarem entre si sobre as questões e fazer esse resumo, assim, né, dessas respostas. E aí, por fim, nós vamos solicitar, né, que esses estudantes, individualmente, né, convidem os estudantes a refletirem e escreverem suas reflexões sobre a seguinte pergunta: como devemos agir com relação ao lixo eletrônico, considerando uma economia circular? Então, eles começaram já a discutir essa ideia de economia circular antes, né? Então, já tem também isso. E agora, como eles vão amarrar isso? Olha só o movimento da aula, né? Sempre com os estudantes. Então, a gente está ali fomentando, né? Levando questões, pedindo para eles compartilharem uma tarefa de casa, colocando eles em grupo, colocando um texto para que eles, de uma forma mais autônoma, leiam e respondam, compartilhem com a turma essas dúvidas, as dúvidas também, mas as respostas e as dúvidas. E depois a gente tem um momento mais individual, que é o arremate, que é aquele fechamento, né? Porque nós entendemos também que é interessante, né? É muito importante esses momentos coletivos, né? De discussões, de debates, mas é bom ter um fechamento um pouco mais individual, né? Até para tipo, fomentar e forçar um pouquinho, né, entre aspas, assim, forçar que o estudante, ele, da forma mais individual mesmo, ele consiga fazer um exercício ali de, meu, que tudo isso que eu conversei aqui hoje, né, como que eu coloco isso, né, organizo isso de alguma forma. Então, é bacana também, a gente tenta trazer nas aulas, vocês vão ver, muita atividade em grupo. Mas a gente jamais pode negligenciar esses momentos individuais, né? Que é um momento, inclusive, às vezes, que a gente vai perceber aquele estudante que está com um pouquinho mais de dificuldade, porque às vezes no grupo ele fica um pouco, vamos dizer assim, a gente não percebe, né? Fica até um pouco invisibilizado, porque às vezes o grupo está funcionando bem, mas aí, vou dar um exemplo, tá? Mas aí às vezes a professora Márcia está no grupo, o grupo está todo ali funcionando muito bem, mas ela está meio perdida, mas o professor não percebe porque o grupo está funcionando, né? Mas a hora que pede individualmente, você vai conseguir perceber, porque às vezes a Márcia não vai conseguir escrever nada, né? Então, aconteceu alguma coisa, né? Então, esse é um movimento. Bom, queria mostrar isso aqui, né? Esse exemplo. E ouvir um pouco de vocês. O que vocês acharam? Assim? Você acha que faz sentido do jeito que a gente vem conversando? Qual a impressão que vocês tiveram, por exemplo, dessa aula aqui que eu trouxe como exemplo do nosso material? Fiquem à vontade para comentar isso. Não sei, as impressões. Pode falar, pode falar. Quando a gente participa de um curso, o objetivo é ampliar os horizontes, as formas, ver se o que você está fazendo realmente. E assim, eu digo que eu quero participar até o final, e cada aula, cada encontro, você vê que valeu a pena. Assim, se no estado nós tivemos, tratando dessas temáticas, nós tivemos 2 dias de curso. E foi muito importante. Se eu não tivesse participado, assim, muita coisa, principalmente tratando-se das nomenclaturas abordadas agora. A prática, não.
mas a nomenclatura eu ia estar muito assim solta, né? Só que no contexto que foi falado, é isso aí. E para mim, que estou com a eletiva 2, e já estava preocupada, porque eu estava sem material e tendo ideia, o que é que eu vou fazer, eu devo fazer isso, E como não tem na nossa cidade, na nossa escola aqui do município de Caroebe, nós não temos como ter o quinto tempo. Então, seria o meu tempo de aula na eletiva. Mas antes de eu participar desse curso, eu já estava com ideia. Eu falei, eu vou ter que fazer parceria, projeto com a professora de arte, que agora até a arte tem no ensino, no segundo ano, na segunda série, né, também. E aqueles que eu puder fazer essa parceria, eu vou ter que fazer, porque eu estou com um monte de ideia, mas como é que eu vou para a sala? Como é? E eu ministro aula no mesmo horário, às 4 aulas, teria que ser o quinto tempo, né? Mas eu já estou me projetando para organizar minhas aulas, para montar, para fazer mapas conceituais, para montar slide e colocar, fazer o meu trabalho e fazer o meu trabalho, né? E eu quero ver esses meninos participando. Então, assim, tudo que está sendo colocado é um leque que está se abrindo, e eu acredito, eu estou aqui e fico pensando assim, meu Deus, quantos professores nós temos em sala, quantos professores nós temos trabalhando com eletiva, e a realidade do Estado, eu posso dizer que eu conheço um pouco. Então, assim, na maioria dos municípios, não foram feitos uma semana de curso tratando desse assunto. Então, aqui, eu sei que eles fizeram esses 2 dias na maioria das sedes, né? E juntaram, assim, por polo, juntaram por regiões. Mas, assim, o quanto está sendo válido, o quanto está sendo precioso para mim e para os demais colegas que estão participando. E eu fico triste, porque eu queria ver, mesmo que eu ficasse calada, mesmo que eu não pudesse, que eu nem tivesse a oportunidade de falar, mas eu gostaria de ver aqui essa tela com 300 participantes, porque, assim, para mim é uma necessidade nossa. Para mim é algo que, por exemplo, eu não estou trabalhando esse ano com eletiva, mas todo mundo conhece a realidade de Roraima. No próximo ano eu posso estar com eletiva. Então, assim, é um curso que realmente, para mim, está sendo muito válido e cada tema apresentado, cada sugestão é algo que te direciona, né? Que te dá uma nova visão, que você, enquanto eu estou aqui, eu estou ouvindo e já estou pensando aqui como é que eu vou fazer, né? Porque realmente eu gosto dessa parceria, eu gosto de aprender, e eu lembro que, não sei se você se recorda, em 2008, 2009, tivemos um curso chamado Convida. Era parecido com esse aqui que a gente está tendo, só que era um pouco mais restrito. E esse curso era maravilhoso, era a ideia do curso era para trabalhar, e tem tudo a ver com o que nós estamos vendo agora. Sustentabilidade e inovação, fazer com que o aluno seja agente, trabalhar com projeto. Eu sei que quando eu vim de lá, eu queria que a escola todinha quisesse a mesma coisa. Mas realmente a gente sabe que em todos os momentos da história não é fácil. Nós temos resistência com o novo, acho que até mesmo por medo de não saber fazer, mas, assim, falta a gente encarar os desafios e procurar fazer, né? Mas está sendo muito bom, muito positivo para mim. Que bom, professor, que bom. Assim, a ideia é que a gente ajude de alguma forma, né? Assim, a gente sabe que, quando eu falo a gente, né, eu estou falando aqui em nome mesmo da Politize, assim, né? Da Politize. Porque eu, enquanto professor, né, sei... Hoje eu não estou em sala de aula mais, né? Mas eu sei o quanto é desafiador estar em sala de aula, né? Não é fácil a gente viver com tudo que a gente... né, que a docência exige, né? Desde da prática em si mesmo, né, da sala de aula mesmo, a todas as questões que envolvem o ser professor e professora, né?
as questões burocráticas, questões, né, financeiras, ou seja, não, tem um monte de coisa, né? Mas, então, a gente tenta apoiar de alguma forma dentro do que está relacionado com o objetivo, né, da nossa instituição, que diz respeito, por exemplo, à produção de material, né, e acompanhar essas informações. Então, fico feliz em ouvir que de alguma forma está sendo trazendo alguma coisa, agregando algo, né? E aí, professores, assim, eu citei o livro aqui, esse livro aqui, ó, Aula Nota 10, do Opa, Lemov. Depois eu vou coloca lá mandar para no você. nosso grupo. Vou dar uma Isso, eu vou olhada. mandar. Amanhã, na hora que eu mandar a gravação, o link da gravação, eu mando junto o livro, tá? O link, Ok. o PDF, tá? O PDF. E aí, só para exemplificar, ó, por que esse livro ele é interessante? Eu tenho algumas críticas, tá? No sentido de que, às vezes, a gente tenta categorizar muito, né? Assim, segregar muito essas técnicas, as atividades. Então, tem algumas coisas que eu sou um pouco crítico, assim, à estrutura do livro, mas, no geral, ele ajuda muito a gente a pensar, a ter ideias, né, de técnicas, né, de atividades em sala de aula que tem essa proposta de colocar o estudante de uma forma mais ativa, né, que está relacionado às metodologias ativas. Então, aqui ele vai listar um monte de técnicas, de sugestões de atividades, entendeu? Então, convido para aqueles que tiverem curiosidade, tiverem interesse, dá uma olhadinha, né, porque é aquilo, né, Augusto, que você está falando, que a gente já falou aqui. Tem coisas que provavelmente vocês já fazem, né? Mas ele aqui, ele vai dar nomes mesmo, assim, ele vai nomear, né? Então, por exemplo, ó, só para dar um exemplo aqui, estou no índice do livro, né? O primeiro capítulo ele vai falar sobre criar altas expectativas acadêmicas, no sentido que é importante, de alguma forma, que nós, como professores, também incentivem a criarem expectativas acadêmicas, né? Ao contrário, às vezes, que acontece, né? O professor que mina a expectativa do estudante, né? Tipo, falar, esse aí, coitado, não vai chegar em lugar nenhum, né? Aquela frase que, quando o professor fala, ele acaba, né? Com qualquer estudante, assim, né? A ideia é justamente o contrário, é aumentar a expectativa. E aí ele vai falar um pouco de algumas técnicas, né? E aí ele dá nome para essas técnicas. Então ele vai falar sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa impressão, sem desculpa. Então ele vai dar algumas sugestões de técnicas, né, e de exercícios, assim, de atividades, melhor dizendo, relacionadas a isso. E aí são, né, várias aqui, são 49, se não me engano, né? 49, é isso, 49. Então ele vai listando um monte aqui, dentro dessa lógica, tudo, né, relacionado ao que a gente chama de metodologias ativas. Então, mesmo pode ser uma alternativa para vocês, inclusive nós aqui, enquanto Politize, usamos, né, esse livro e algumas das sugestões em algumas das atividades que são propostas nas eletivas. Vocês vão ver, se vocês forem olhar lá para as referências bibliográficas, vocês vão ver que tem, né, esse livro lá como referência bibliográfica. Então, tá aqui só para mostrar a carinha dele para vocês. Depois eu mando o arquivo para vocês terem acesso também, tá? Fica aí de sugestão. Bom, professores, professoras, eita, ficou em branco minha tela aqui, deixa eu voltar. Estamos chegando, então, ao fim aqui do encontro, né? O tempo passa muito rápido, né? Não sei se vocês têm essa impressão também, né? A gente vai conversando, vai falando um pouquinho e já deu, ó, já são quase 8h30 aqui para mim, 7h30 para vocês, né? Sim, Então, olha, sim. eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário sobre a estrutura, mas hoje a ideia era mesmo passar no caderno, esse passo a passo aqui mesmo, né, das atividades. Eu usei uma aula específica como exemplo, foi a aula 8 da eletiva Inovação e Sustentabilidade. Mas, para quem for usar, ou mesmo para quem não for usar o material, depois pega, né, esse link aqui, eu compartilhei com vocês, né, os links das eletivas lá no grupo. Se por acaso alguém não pegou, eu posso mandar de novo, sem problema algum. Mas dá uma olhada, né, dá uma brincada, assim, porque para olhar mesmo para a estrutura de aulas, pegar como exemplo, eu sempre falo, por mais que o nosso material aqui ele esteja fechadinho, então, ó, essa eletiva aqui, 111 páginas, né, da capa às referências.
com aula, anexo, tudo. Link de vídeo, tudo está aqui. Mas o nosso desejo não é que você use o material do jeito que ele foi construído. O nosso desejo é que o material seja um insumo para vocês, professores, tá? Então, assim, se você usar do jeito que está aqui, bacana, legal. Se você usar isso aqui para criar outra coisa, bacana, ótimo, tá? Faça mesmo isso, adapte. Então, usem e abusem desse material aqui, tá? Que a gente fez com carinho e com cuidado para vocês. E também, a gente agradece muito, né? Quando vocês referenciam a gente, quando vocês vêm e dão retorno também, tá? Então, depois, sei lá, a professora Alcione tá ali dando uma aula da eletiva e tem alguma sugestão de melhoria, vem conversar com a gente, que a gente adora também esse exercício, porque é necessário, né? A gente melhorando nosso material. Bom, era isso que eu tinha para conversar um pouco com vocês hoje sobre, né, metodologias ativas, usar, né, seletiva como exemplo. Se vocês não tiverem dúvidas ou comentários, eu vou indo para a finalização mesmo do momento de hoje. E aí eu queria reforçar. Pode falar, professora. Não, eu só queria abrir aqui um leque na questão que não só com a eletiva, eu trabalho com língua portuguesa, então, assim, o que eu estou vendo aqui, e hoje mesmo foi feito uma análise lá de um hino que eu coloquei para o menino, e fizemos trabalho, fizemos nossa aula, foram 2 aulas bem produtivas, teve aluno que fechou o trabalho logo no primeiro momento, antes de eu mesmo olhar, quando eu estava olhando para dar mais uma chance, ele já tinha fechado, e assim, serve para qualquer disciplina, é só você usar como suporte para qualquer aula que você queira ministrar. Qualquer disciplina, até mesmo as exatas, tem muita coisa para a gente utilizar como suporte. É a minha visão, é o que eu vejo no material, e é um material muito bom. Eu estou conhecendo com vocês aqui no curso, mas foi chegado para nós uma semana antes de começar o curso, foi que a gente participou, e foi que foi lançado para a gente. Então, eu praticamente estou conhecendo aqui, junto com os colegas, no encontro da Politize, né? E é muito bom mesmo. E é isso aí, é um suporte. É um suporte. E você comentou de exatas, amanhã, nosso último encontro, que eu vou falar um pouquinho sobre culminância, né? E eu vou usar como exemplo a eletiva Vamos Falar de Grana Sim, que é uma eletiva pensada, né, para a área de matemática, né? É uma eletiva sobre educação financeira. Então, amanhã, por exemplo, né, a gente vai ter a exemplificação dessas dinâmicas, e aí focando mais na culminância, com a eletiva Vamos Falar de Grana Sim. Professora Raimunda, fica à vontade para falar. Boa noite, povo. Boa noite. Boa noite. Eu vejo o seguinte, que pela primeira vez está se abordando o tema transversal na forma que se deve trabalhar. Eu já acompanho essa questão da discussão, questão de desenvolvimento de competências, habilidades, a interdisciplinaridade contextualizada, mas até o momento eu ainda não tinha visto trabalhar o tema transversal como a interface para trabalhar a interdisciplinaridade. Eu acho que isso, que a professora Augusta coloca aí, essa possibilidade de ter um tema transversal bem formatado, ela serve para... É ela que dá a condição para o professor trabalhar qualquer área do conhecimento. Né? Então, assim, eu só quero agradecer, porque é uma discussão antiga trabalhar tema transversal na sala de aula, e nunca, até que tem 10 anos que eu acompanho essa discussão, e nunca se tinha trabalhado um tema transversal em si como pano de fundo para a gente desenvolver as aulas, na sala de aula. Então, eu vejo positivo isso. Quero agradecer pela oportunidade. Imagina, não precisa agradecer, não. Esse é o meu trabalho, assim, trazer essas informações. Mas fico feliz em saber que, né, tá. É isso, gente. Tá
de alguma forma, a gente está construindo juntos aqui também isso, né? Porque as contribuições de vocês, todo esse debate é muito importante mesmo. Então, é isso. E não acabou ainda, professor. Amanhã nós temos mais um para fechar com chave de ouro. Então, quem puder, né? Claro, sei que às vezes a vida não permite, mas quem puder estar presente amanhã, eu vou ficar feliz para a gente conseguir fazer o último encontro, tá? E por hoje, então, nós conseguimos, né? Atingimos aí nossos objetivos. Eu já vou, né? Para a gente tirar aquela foto tradicional, mas então a gente conseguiu passar aí, né, pelos objetivos que eu coloquei lá no início. Então a gente falou um pouquinho sobre a questão da avaliação dentro do contexto da eletiva, né, que é algo processual, aula a aula. Discutimos um pouquinho metodologia ativa, principalmente a concepção nossa aqui enquanto politistas de metodologias ativas e o porquê que elas estão tão presentes no nosso material, né? Assim como olhamos ali para um exemplo de uma aula, né? A gente quase li com vocês aqui quase toda a aula ali para exemplificar, né, como que a gente aplica essa nossa concepção de metodologias ativas dentro de uma aula de eletiva e estamos aí, né, construindo essa rede colaborativa de professores que a gente vem fazendo nos nossos momentos, tá? Então, professores e professoras, eu vou mandar para vocês aquele formulário de presença, tá? Eu vou mandar aqui no chat do nosso Google Meet, mas também mando já já lá no grupo do WhatsApp. E aí eu reforço para vocês, por favor, né? Respondam lá o formulário, ele é rapidinho, né? Você seleciona lá a data que você está avaliando e coloca lá, que é importante para a gente, não só para registrar a presença de vocês, mas também para ter aquela avaliaçãozinha. E agora, vou pedir para quem puder e quiser abrir a câmera para a gente fazer aquele registro final. Deixa eu parar de compartilhar aqui, deixar vocês grandes aqui na minha tela. Para a gente tirar aquela foto. Só um minutinho. Vamos lá, no 3 aqui eu vou tirar o print, tá? 1, 2, 3. Pronto. Eu vou tirar mais um só para garantir. Deixa eu salvar esse primeiro aqui. Nossa, gente, meu computador hoje ele tá cansado, ele tá um pouco lento, sabe? Aquela coisa meio... Tá que nem eu. Hoje eu também estou um pouco devagar. Assim. Mas vamos lá. Próximo. No 3 de novo. 1, 2, 3. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de Boa vocês, pela noite, participação. Boa noite. A gente se vê amanhã para quem puder. Tchau, tchau, viu, gente? Amanhã, professor. Tchau. Até. Tchau. Boa noite, Cristiane. Encerramos.